Papo de Criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif, meu amigo. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho, conselheiro da OAB aqui de São Paulo e ex-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Aliás, o melhor de todos. É bom ter amigos. Mauro, justificação. Todo mundo quer se justificar de alguma coisa. É um tema muito interessante para o nosso internauta. E eu quero já contar uma historinha já rapidinho. Não ia contar, mas vou contar agora. Conta a historinha, Mauro. Mudei de ideia. É o seguinte, justificação criminal é um tema interessantíssimo. E importante, né? Importantíssimo, ligado umbilicalmente à ampla defesa. Justificação criminal está consignado no Código de Processo Penal, está consignado na resposta à acusação e na resposta do funcionário público, do 515 e tal. Muito bem. A historinha qual é? Eu estava no fórum há um ano atrás, quando um advogado formado já há uns 25 anos, doutor Nassif, tudo bem e tal, eu estou lendo aqui a justificação, que a justificação aqui e tal, justificação é um instrumento importantíssimo. Eu falei, você sabe o que é, não é, colega? Hamilton, colega. Sim, claro, justificação está aqui. A justificação, doutor Nassif, é quando o réu justifica o seu ato. Por exemplo, legítima defesa. Falei, Hamilton. Isso é álibi. Álibi é uma coisa. Hamilton. Pronto, pode continuar. ele fez uma interpretação do termo justificação lato sensu, Lato não sensu. o stricto sensu. Mas nós estamos falando sobre justificação criminal. No código anterior, tinha um artigo específico. 423. Com a reforma, esse artigo sumiu. Então, hoje, a justificação criminal, ela está baseada, lastreada, no artigo 381 do novo Código de Processo Civil. E ele é aplicado por analogia ao artigo 3º do Código de Processo Penal. Ou seja, a justificação, ela existe. Ela continua existindo, ela não foi banida do Código de Processo Penal. De jeito nenhum. Já ouvi falar, não, mas não existe mais justificação. Não. Existe. Até porque... Só se for um advogado mané. Existe um problema muito comum que a gente ouve com relação à revisão criminal. Você tem, no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais são as condições para uma revisão criminal. E, normalmente, o que se argue é a questão da prova nova. E eu vejo advogados fazerem isso. Pega uma testemunha nova, leva no cartório, faz uma ata no cartório e junta isso nos autos. Que beleza, hein? Ótimo. É um nada jurídico. É um bom, um papel bom. Um papel bom, bonito, até timbrado, selinho. Serve para fazer calço numa mesa. É só isso. Porque para justificação, para revisão criminal, não serve. Não serve. Então, o caminho é a justificação criminal. É uma petição simples. É porque tem contraditório. Sim, precisa ter o contraditório. E é uma petição relativamente simples. Você explica que houve a produção de uma prova nova, depois o trânsito julgado, que é um requisito importante para a revisão criminal, houve uma prova nova que não foi explorada, nem na fase policial e muito menos na fase na judicial. Ou seja, uma prova que surgiu depois de tudo acontecido. Muito bem. Essa prova tem que ser feita em juízo. O pedido deve ser feito ao juízo de primeira instância que que prolatou a condenação. Permite uma parte? Por favor, professor. E se o advogado juntar uma declaração com firma reconhecida? Mas nem de cartório, nem firma reconhecida, nem com florzinha em cima, não serve. Tem que ser a justificação. Faz esse pedido de justificação ao juízo da causa, o juiz de primeira instância que proferiu a absolvição ou a condenação. Eu tive agora recentemente um caso
de uma revisão criminal, que nós ainda estamos trabalhando nela. E o que aconteceu? Fiz o pedido de justificação criminal. Ele foi absolvido em primeira instância e condenado em segunda instância. Então, eu fiz o pedido ao próprio juiz da primeira instância para a realização da justificação. E acontece, Mauro, aquela ideia falsa de que quem fez o concurso público para juiz, para delegado, para promotor, eles são funcionários públicos, né, de carreira, porque eles são mais inteligentes e mais preparados que o advogado. Isso é uma bobagem. Mentira. Mentira. Principalmente o leigo tem essa imagem, mas o sujeito é juiz, ele é desembargador. Muito bem, tem lá, obviamente, todo o seu mérito, tem o seu conhecimento, mas isto por si só não quer dizer que ele é melhor que o advogado ou tenha mais competência que o advogado. E nesse caso da justificação foi muito curioso. Às vezes, por falta de leitura... Qual era o crime? É um crime sexual. Então, eu fiz o pedido, o promotor vem e diz o seguinte: nos termos do artigo 624, inciso 2º do CPP, a revisão criminal será processada e julgada pelo Tribunal de Justiça. Assim, diante da incompetência absoluta desse juízo, manifesto-me pela extinção do feito sem julgamento do mérito. Primeiro, é uma justificação. Ou ele não leu, ou ele leu errado, ou ele não sabia mesmo o que estava fazendo. Muito bem. E aí ele pede improcedência absoluta pela incompetência e pela extinção do feito sem julgamento de mérito. Na justificação, não tem julgamento de mérito, minha gente. Quando termina, e vocês vão analisando e vão ver o seguinte, que a lei, o artigo do novo Código de Processo Civil que fala sobre a justificação, ela fala que os autos deverão permanecer em cartório por 30 dias para certidões e traslados. Acontece que hoje os processos são físicos. Não há mais essa necessidade de 30 dias. Terminou a audiência, o próprio advogado requer a cópia e ele faz o encaminhamento que ele entender. É como se fosse a justificação criminal, o pedido de explicações. Faz o pedido de explicações e a pessoa responde ou não responde, e o advogado, de posse daquele documento, que é dele, toma as medidas cabíveis. Na justificação criminal é a mesma coisa. É entregue ao advogado para que ele fundamente a revisão criminal. Portanto, não existe julgamento de mérito em justificação. E nesse seu caso, foi feita audiência? Foi feita audiência com o Ministério Público, com o juiz, as testemunhas, direito ao contraditório, o Ministério Público se manifestou, exercendo o direito do contraditório dele. Muita gente pensa que o direito do contraditório é só para a defesa. Não, é das duas partes. E agora você vai fazer a revisão criminal. E agora vamos para a revisão criminal. Ótimo. Mauro, é interessante quando você começou a falar, na resposta à acusação, é permitida a justificação. E no funcionário público também. E até para que, nesse nosso debate, levar informações, nós temos que levar informações para os nossos amigos. Claro. Por que fazer uma justificação na resposta à acusação se vai haver a instrução criminal? Gostaria que você respondesse. Porque você pode levantar um álibi para postular, inclusive, a absolvição sumária. Claro. Eu posso pegar o CPP um instantinho, por favor? Pode. Ainda tem tempo? Está em cima da minha mesa lá, não tem problema, é assim mesmo. É papo de criminalista. Vamos Eu quero mostrar uma coisa. É o código. Não, esse aqui tá. Aqui, Marcelo. Esse código está em cima da mesa. O CPP. Isso tá bom. Pronto. Obrigado. Ótimo. Aqui, professor. Obrigado. Eu pedi o código, Mário, para mostrar o seguinte, que no artigo 515, Certo. 515 que eu vou abrir aqui, um instantinho só. Passou. Não, 514, ó. Então, passou. Aqui. 515, um instantinho só. A revisão criminal, então, depende, entre outros requisitos, de uma prova nova, né, do surgimento de uma prova nova. Mas a revisão criminal também fala na questão de quando a matéria é julgada
contra a evidência dos autos. E este caso, inclusive, que eu estou fazendo, é mais de um requisito que eu estou Ele está fazendo. preso? Está preso. Ou está homiziado? Não, está preso. Não por minha culpa, porque eu jamais mandaria ele se entregar e não era meu cliente nessa época. Eu fui contratado só para fazer a revisão. Tá. Mauro, está passando o nosso tempo aqui, depois a gente vê isso aí, sem problema. Tá bom. Os nossos colegas já entenderam. Bom, meus amigos, justificação criminal, não só para revisão criminal, mas também no recurso, nos processos ordinários, ou até mesmo em outro tipo de procedimento criminal, você pode e deve fazer. Não, eu não encontrei aqui, nesse código aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o funcionário público, como você já 514. Exatamente, o 514, 515, o funcionário público, além da resposta à acusação, como nós sabemos, porque a súmula 330 do STJ foi revogada, Sim. que dizia que não cabe, etc. A 330. Então, na defesa do funcionário público, antes do recebimento da denúncia, que é uma outra hipótese, antes do juiz receber a denúncia, tem a defesa do funcionário público em crime funcional. Tem a justificação criminal. Só para a gente encerrar, nos crimes de tóxico, hoje em dia, a grande maioria dos traficantes, principalmente os jovens traficantes, do tráfico privilegiado, eles são viciados e cometem o crime de tráfico para sustentar o próprio vício. E os advogados postulam a instauração do incidente de aferição de dependência toxicológica, que os juízes indeferem automaticamente dizendo o seguinte: não, mas tem tráfico, o fato de ser viciado não quer dizer que não é traficante. E não é essa a tese de defesa. A tese de defesa, quando se argui essa questão, é exatamente a diminuição da pena. Caberia uma justificação? Perfeitamente uma justificação. Eu garanto. Cabe, sim. Porque eles indeferem. Cabe. Então, para suprir essa lacuna... Há pouco, não é historinha, nós temos tempo ainda? Não, já estamos estourados, mas... Não. Então, digamos, 20 segundos. 20 segundos. Tem um caso famoso no STJ, lá do Paraná, em que o marido matou a mulher estrangulada. E foi condenado pelo júri e tal. Resumindo em 10 segundos, na apelação, o advogado que era presidente da OAB do Paraná juntou uma justificação criminal na apelação, mostrando que os jurados tinham comentado sobre o caso. Na apelação. Muito bom. Mais uma hipótese. Muito bom. Meus amigos, visitem a página no Facebook Os Criminalistas. Dê seu clique, acompanhe a nossa página. E no YouTube, o nosso canal Papo de Criminalista. Já passamos das 1000 inscrições. Isso é muito bom. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, porque o meu propósito e o propósito do Mauro é simplesmente esse: levar informação para os amigos, trocar informações. E eu tenho recebido algumas sugestões de temas para serem abordados. Nós vamos fazer isso nos próximos programas, tá bom? Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.